A origem é o Circo Voador. A gente se encontrou lá a primeira vez, eu filmava todas as bandas que tocavam lá. E aí eu conheci eles lá, mas a gente nem se aproximou tanto. Depois, em 86, eu tinha feito um clipe da Dulce Quental, e eles gostaram, me chamaram, e eu fui fazer o Alagados, que foi o primeiro videoclipe que eu fiz para eles. Aí logo em seguida teve a Novidade, e aí começou uma relação que foi misturando o profissional com o pessoal, com a amizade e tal. E aí, nesse período em que a gente começou, o João Baroni acabou fazendo uma trilha para mim, o Herbert fez outra trilha, e as nossas carreiras foram se misturando muito, e eles são responsáveis por muita coisa que eu sou, porque através desse trabalho com eles, as pessoas foram me conhecendo. Na época do acidente, eu fiquei pensando como eu poderia ajudar. Eu achei que uma das maneiras que eu tinha para ajudar era pegando todo esse tempo que a gente tem de estar junto e tal, e reconstruir um pouco essa história. E num determinado momento de um acidente onde eu me machuquei muito, perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos. A ideia do filme é a seguinte: a gente começou montando todo o material de arquivo, e a gente pegou esse material e levou para o Herbert ver. O filme é isso, essa relação do Herbert de hoje com a história dele. Acho que o trabalho, principalmente o trabalho do Herbert, é o pessoal dele que está sendo colocado ali. A música, que é uma coisa muito intuitiva, embora tenha muito estudo, ele seja um cara estudioso, é a música e a poesia, que é um pouco a vida dele. As músicas vão traduzindo isso, todas as fases que ele vai passando. Paralamas não é uma banda que toca junto, eles são amigos que fazem parte da vida do Herbert. São duas famílias, o filme trata dessas duas famílias, a família Viana e a família Paralamas. E essas duas famílias, que misturam trabalho pessoal, foi a coisa mais importante para que ele se reorganizasse, se refizesse depois desse acidente. Antigamente era assim, Herbert fazia tudo, música, letra, ok, aqui o disco, não sei o quê. Claro que a banda toda nos ensaios e fechavam os arranjos juntos, porque é uma banda e tal. Hoje não, eles estão fazendo músicas juntos. Enfim, o filme é isso, essa mistura toda. Não tem um momento que você vê, não, estamos falando do trabalho, estamos falando da vida pessoal. Nesse caso especificamente, eu estava falando de um amigo muito íntimo. Na hora de editar esse material, tem uma puta responsabilidade. E tem momentos que são muito fortes, sabe? O momento do acidente, momentos que a gente viveu antes e depois do acidente. E isso tudo foi muito difícil. A gente ficou muito tempo na ilha, e acho que o Pedro Bronze teve um papel fundamental aí, que era eu de perto e ele distanciado, sabe? No caso do Herbert, eu conheço muito bem a história, por estar perto. Então, o material que a gente não tinha aqui, a gente foi buscar em função de momentos importantes, tal como o momento do acidente. Mas esse filme, diferente dos outros, eu não fui buscando a história. Eu tinha uma história já clara e fui buscando como contar. E tinha essa outra diferença dos outros filmes, que eu estou falando de um amigo. Então já é uma relação muito próxima, que eu tenho um puta comprometimento. É essa visão também que conta no filme, uma visão de amizade, de respeito, de admiração. Tem um momento que a gente está almoçando na casa do Leone, que eu estava com uma camerinha desse tamanho, eu deixei em cima da mesa, e ali o Herbert fala e depois canta uma música, por acaso é a música De Perto, que é a música que ele fez para Lucy e tal. Esse é um momento que eu gosto muito, é um momento que não foi feito para virar filme. Ele com Carlinhos Brown é um momento muito legal, que a gente estava lá em Salvador e a gente de noite foi para a casa da mãe do Carlinhos Brown. A gente sai pelas ruelas ali de uma favela onde ela morava e tal, e escuro. Ele falou, aqui uma música. E ele vai mostrar uma brasileira para ele, assim, eu tenho esse ritmo aqui desde pequeno, não sei o que eu tinha isso aí. Aí, vamos fazer uma música, pô, tal. E aí vira um puta sucesso. Eu não tive muito essa preocupação de esconder nada, mas eu sempre pensei de uma maneira positiva também, direta. Pô, esse é o Herbert, entendeu? Que a gente conseguiu deixar a grandeza do personagem conduzindo
o filme. Se existiam outros conflitos e tal, eles não foram mais importantes do que o que está no filme. Não tentei evitar nada. Ele viu nesse momento da edição, depois ele viu um primeiro corte e depois ele viu o filme prontinho. Em nenhum momento ele achou que tinha alguma coisa que não deveria estar. Certamente poderia ter, o filme poderia ter. Não era essa a minha preocupação maior, mas se tivesse e ele realmente fizesse questão, eu cortaria. Mas foi assim com as ceguinhas, foi assim com os anões. São filmes diferentes, porque foram a minha relação de amizade com eles, que é uma coisa com um tempo mais ou menos delimitado, a gente fala no telefone e tal, mas foi uma relação profunda em pouco tempo. A relação com o Herbert é essa, abrangente e muito mais pessoal. Os outros tinham uma investigação, né? Eu estava entrando num mundo que não era meu. Então, primeiro foram as ceguinhas, eu falei, caramba, como essas 3 mulheres se juntam sem educação, sem higiene, sem nada, sem dinheiro, sem atenção, como elas 3 se juntam e conseguem fazer uma unidade e viver e conviver, de alguma maneira sobreviver e estar ali adiante. Isso era o que me interessava, como é que eram os papéis e tal. E com os anões foi igualzinho, eu por acaso me deparei com esse circo, e estava escrito Pindorama, o Circo dos 7 Anões, eu falei, que isso? Aí entrei, aí tinha uma família de 7 anões, aí eu falei, caramba, é um circo, também é um mundo à parte, que ali eles são diferentes, e ali eles é que mandam. Acho que assim, o que tem em comum nesses filmes é que, em geral, esses filmes são filmes sobre personagens que eu admiro. Os 3 filmes, que eu admiro muito. E aí eu fui fazer por causa disso.